Vamos lá, gravação iniciada. Aos que chegaram depois, bom dia. Nós estamos com o livro de atividades de produção de texto, tá? Fica atento porque vocês têm 2 livros de atividade. É o livro de atividade de produção de texto. Logo no início, volume 3, logo no início, para a gente ter um geral aqui pelo sumário do que a gente vai ver. Vamos ter um geral primeiro. Este livro de atividade são sempre as 2 unidades. Primeira unidade, entrevista. Segunda unidade, resenha. Gente, isso a gente chama de gênero textual. Eu venho sempre repetindo para vocês se acostumarem com essas palavras, né? Então, quando falar assim, que tipo, qual o gênero textual dessa informação? O que é gênero textual? É o quê? É um bilhete? É um e-mail? É uma entrevista? É um conto? Então, é o tipo de texto, certo? Aqui, neste volume aqui, nós temos 2 gêneros textuais, um entrevista, o outro resenha. Vamos começar com entrevista. E ele já fala uma conversa controlada. Uma conversa controlada. E a gente vai para as propostas. Entrevista aqui com Maurício de Souza, com as pessoas. Vamos passando, então. E vamos ver aqui. Pois bem, vamos definir primeiro entrevista. É um gênero textual, é um gênero não ficcional. O que é isso? Os gêneros textuais eles são divididos em ficcionais e não ficcionais. O que é ficcional? De ficção, quando não se tem obrigação com a realidade. Então, um conto, uma crônica, são ficcionais. Os não ficcionais são aqueles gêneros que têm obrigação com a realidade. Por exemplo, uma notícia de jornal é um texto não ficcional. Não pode ter ficção em uma notícia de jornal. As informações passadas ali têm que ser verdadeiras, concretas. A entrevista também, né? A entrevista entra também um pouco nessa questão do jornalístico. Existem entrevistas famosas, assim, muita gente deu declarações importantes durante entrevistas. Algumas entrevistas viraram livro, tá? Tem entrevista que virou livro. Às vezes, a própria entrevista, né, ela é colocada no livro da maneira como ela foi feita. Às vezes, vem como se fosse uma parte para uma biografia, se faz entrevista com a pessoa e aí se parte para uma biografia, certo? Então tem entrevistas com funções diferentes. Tem entrevista de emprego, né? A entrevista de emprego no futuro, vocês vão passar por alguma entrevista de emprego. Em algum momento, em algumas circunstâncias, vocês vão passar por alguma entrevista. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Sim, Yarley, eu acho que o filme. É porque eu não assisti o filme. Mas eu acho que foi acontecendo isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. No futuro. Olha, o futuro chega rápido, viu? Tá falando aqui uma entrevista no futuro. O futuro chega rápido. Mas assim, aproveitando, gente, até para vocês perceberem como funciona a questão da entrevista. Isso. Ó, uma definição boa aqui. Trata-se de uma conversa entre 2 ou mais pessoas com um fim determinado. Essa questão da entrevista é interessante para vocês pensarem para vocês, porque tem gente que pode pensar assim: ah, não, eles só entrevistam famosos, né? E eu não vou fazer nada, se não vou ser artista, então eu não vou participar de entrevista. A gente tem, bem-vindo, Bernardo.
a gente tem esse outro tipo de entrevista, né? A gente tem entrevista de emprego. A gente tem entrevista quando você vai fazer algum tipo de pós-graduação. O que é pós-graduação? A sua faculdade é a sua graduação. Aquilo que você faz depois da faculdade é pós-graduação. Mestrado, doutorado, tudo isso. Então, quando você faz o processo de seleção para uma pós-graduação, tem várias etapas. A prova, né, com conteúdo que você vai fazer no mestrado, a prova de língua estrangeira, a análise do seu projeto, e tem entrevista também. Não é a entrevista para emprego, mas é a entrevista para você entrar numa pós-graduação. E é uma entrevista pesada, pesada. A minha entrevista no mestrado eram 5 pessoas, 5 professores me entrevistando. Você fica assim, sabe? Porque é pauleira. E você tem que pensar rápido aquela coisa, dar a resposta. Porque no caso, olha o complicado, no caso de uma entrevista de emprego, ou de uma entrevista para uma seleção de mestrado de doutorado, você ainda tem que dar a resposta certa, né? Ainda tem isso. Não é o caso assim, eu estou sendo entrevistado e eu posso falar o que eu quiser. Não, eu tenho que dar a resposta que eles querem ouvir. E você ali naquela pressão, naquela tensão, aquele monte de gente fazendo um monte de pergunta para você, acaba saindo umas coisas que você nem gostaria de falar. Né? Muitas coisas assim foram reveladas. Normalmente, para se fazer biografia, o biógrafo fica ali fazendo uma entrevista com o biografado para tirar as informações e poder fazer a biografia. Agora, o que é importante? Como ele coloca aqui, a entrevista é uma conversa controlada, né? Porque é uma conversa em que uma pessoa determina o que vai ser falado. É uma pessoa que determina, o entrevistador, né? Então não é um bate-papo, não é como a gente sentar, vou sentar e vou ficar conversando, batendo papo, falando do que eu quiser. Não, eu vou falar daquele foco. Sabia que tem umas histórias aí que dizem que alguns artistas muito famosos, cantores, atores, assim, muito famosos, quando eles vão dar entrevista, eles combinam antes as perguntas que os jornalistas podem fazer. Diz que tem essa historinha por aí, né? Que eles combinam, porque tem certas coisas que eles não querem falar, aí que eles combinam. Olha, a assessoria de imprensa deles já dá a listinha com as perguntas que o jornalista pode fazer. Dizem que tem essa história por aí. Enfim, né? Aqui, uma entrevista com Maurício de Souza, Turma da Mônica, todo mundo sabe quem é, né? E ele fala o seguinte, aí a entrevista normalmente vem assim, ó, no início da entrevista, exatamente, até para não manchar, assim, falar o que eu quero. Antes da gente começar com o Maurício, eu perguntar, vocês teriam vontade de entrevistar alguém? Quem teria vontade de... E quem, assim, quem você gostaria de entrevistar? Meninas, saiam no privado, respondam lá. Respondam pros colegas deles. Então, mas vai entrevistar muita gente. Mas assim, alguém que você admira muito hoje, que você gostaria de entrevistar? Ó, gostaria de entrevistar o Donald Trump, pois ele é um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz. Manu, eu não sei quem é. O problema é que vocês conhecem umas pessoas. Vocês conhecem umas pessoas que eu não conheço, gente. Vocês conhecem umas pessoas que eu não conheço. Me entrevistar?
Vamos combinar as perguntas. Ah, uma cantora. Não conheço. Vou procurar depois, viu, Manu, pra ver quem é. Ah, acho que eu teria vontade de entrevistar algumas pessoas. Isso é o quê? É grupo? Tô falando, o problema, a nossa comunicação é muito difícil, porque vocês conhecem as pessoas que eu não conheço. Acho que escreve assim mesmo, Paulo. É interessante, seria interessante. As, as caixinhas estão na escola. Estão na escola. E, Letícia, é pesada, hein, Letícia? Então, Lavínia, a pessoa que eu mais queria entrevistar está morta, né? Colocaram ali entrevistar quem já está morta. Assim, que eu mais queria entrevistar, que seria o Gabriel Garcia Marques. Eu gostaria muito de entrevistá-lo, mas ele já faleceu, então não vai ser possível. Mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu ia ficar assim. Não ia falar nada. Sabe aquelas. Ficar com cara de pateta assim e não conseguir falar nada? Eu acho que ia acontecer isso comigo. Acho que. Interessante, Paulinho. Interessante. Entrevistador não pode pedir dinheiro, não. Ai, peraí, tá muito rápido. Ah, verdade, sério. Tem que tomar cuidado com isso. Frida Kahlo, Lavínia? A Frida Kahlo? A pintora? Ou é alguém que vocês conhecem e eu não conheço também? Ah, Frida. Provavelmente seria uma entrevista muito interessante, Lavínia, porque tá ali uma mulher que sabia enxergar o mundo, né? Enxergar as coisas do mundo. Beyoncé também deve ser bem interessante. Bem interessante. A Frida tá ali uma pessoa que fechada no mundinho, com todos os problemas de locomoção que ela tinha, né? Ela enxergava o mundo mais do que as pessoas que estavam no mundo, né? Seria bem interessante mesmo. Seria bem interessante. É, eu falei que quem eu queria entrevistar seria o Gabriel Garcia Marques, que ele já é falecido, mas por coincidência, o último livro que eu li sobre ele é uma entrevista que o melhor amigo dele fez com ele. Por coincidência foi isso, assim, o último livro que eu li do Gabriel Garcia Marques. É uma entrevista. E não era era um jornalista, mas por acaso o jornalista que era o melhor amigo, um dos melhores amigos dele, entrevistando. Vocês estão muito humildes, assim, nossa, de querer entrevistar. Ai. Morreu no México. Ele era colombiano, mas morreu no México. E a esposa dele faleceu há umas 2 semanas no México também. Pois bem, e o Maurício de Souza? Olha aqui. Muita história. Vamos ver aqui porque vai ficar um pouquinho extenso. Um pouquinho extenso. Então, a gente não vai fazer essa leitura agora, não. A gente vai fazer uma atividade diferente aqui. Tá? Um pouquinho. É. É porque, assim, quando é aquele texto teatral, fica tranquilo pra gente fazer a leitura aqui, porque as falas são mais curtas, né? São mais dinâmicas, não fica cansativo. Esse tipo aqui fica um pouco cansativo, né? Pra gente fazer a leitura aqui. A gente vai fazer uma atividade aqui agora, diferente, diferente. Vocês vão fazer o seguinte, cada um pega aí um,
caderno, tá aí do lado, o caderno, anotação. Você vai vamos fazer uma entrevista em grupo aqui, de redação, uma entrevista em grupo. E aí nós vamos escolher uma pessoa da turma e fazer uma pergunta para essa pessoa. Cuidado com a pergunta. Olha a conversa controlada. Cuidado com a pergunta. Perguntas comuns. De preferência, sem polêmicas. Sem polêmicas. Perguntas para a gente conhecer as pessoas aqui. Por exemplo, se é uma pessoa que você... O melhor é quem você tem menos contato, né? Coisas mais simples do que gosta de fazer. O que tem feito? O que tem feito nessa quarentena que tem funcionado assim para a pessoa se distrair? Coisas simples. Uma entrevista inicial. Estudar comigo. Bora lá, vou dar aqui 2 minutinhos. Escolhe aí a pessoa e pensa na pergunta. Vamos lá, rápido. Escolhe a pessoa, pensa na pergunta. Sem polêmicas. Sem polêmicas. Olha lá. Você é um jornalista respeitado. Você faz perguntas sérias. O bom jornalista, o bom entrevistador, ele vai sair do que é óbvio, né? Sair do que é óbvio. Podemos? Quem vai ser o primeiro? Quero voluntário. Repito. Você escolhe uma pessoa que está aqui e faz uma pergunta para a pessoa. Nós vamos fazer uma entrevista coletiva aqui. Cuidado com a pergunta. Perguntas respeitosas. Estamos entre amigos. Uma pessoa que esteja aqui e você vai fazer uma pergunta para a pessoa. Entendeu? Começar. Yali, você começa? Você que é um menino sempre destemido. Deu tempo de você fazer? Ainda tá esperando a resposta. Não, você vai fazer aqui. A pessoa vai responder aqui. Você não precisa mandar para a pessoa, não, gente. Só escreve a pergunta aí. Só escreve a pergunta aí. As pessoas não precisam responder, não. Aí coloca, diga para quem é e coloca a pergunta aí. Olha essa pergunta, hein, Arlen? A minha pergunta vai para a Manuela. O que ela está fazendo nessa pandemia? Para Manuela? Sim. Manu? O que eu mais estou fazendo nessa pandemia é jogar alguns jogos, estudar bastante e dormir.
Bora colocar uma atividade física aí, Manu? Eu comecei a fazer também. Atividade física. É bom pra cabeça atividade física. Muito bem, garota. Você gosta de jogar, Manu? Sim, eu jogo alguns jogos, tipo Roblox e Minecraft. E alguns jogos também. Outros. Muito bem. Satisfeito, Yarley? Satisfeito. Muito obrigada. Manu, agora você. A entrevistada entrevista. O que você vai perguntar para quem? A minha pergunta vai para Analice. E Analice? a pergunta é: se você pudesse escolher uma comida para comer pela vida toda, qual seria? A Ana tá aqui? Cadê a Ana? Ela tá com outro nome? Ana, onde está você? Uma comida só pro resto da vida, só comer aquilo? Ana? Ai, que difícil. Isso seria difícil responder. Gente, a Ana tá dormindo. A Ana não está. Você consegue pensar, Manu, em uma comida? Eu acho que seria açaí. Porque açaí é uma coisa que eu gosto muito e que toda semana eu tô comendo. Ai, eu acho que eu não ia. Nossa, eu ia ter muita dificuldade se me perguntassem isso. Muita dificuldade. Então, comida japonesa. Açaí e batata frita. Nossa, açaí e batata frita pro resto da vida. Que legal. Super saudável, né? Letícia, também não. Te entendo. Não gosto de comida japonesa. Olha como as pessoas são diferentes, né? Assim, 4 pessoas falam assim, uma gosta de uma coisa e outra gosta de outra. Como é difícil agradar todo mundo, né? Difícil, difícil. Bom, como a primeira pessoa aqui que respondeu, quem foi? Foi a Isabelle, né? Obrigada, viu, Manu? E agora, vamos uma pessoa para fazer a pergunta. Também não gosto, pelo menos pra mim. Vai ter. Vai lá, Esther. Escolhe alguém. Esther. Vocês podem fazer ou no microfone ou escrevendo, tá? Tia, eu queria perguntar, é porque eu tô em dúvida em duas pessoas, mas eu vou pra Betânia. Pergunta para as Betânia, duas. ah tá, então é pra Letícia. Como é que como você tá fazendo pra combater a ansiedade nesse período de quarentena? Betânia e Letícia? Foram Sim, essas? Tá. Vamos lá primeiro, Betânia. Tá me ouvindo, professor? Estou. Para combater, Tá bom. eu gosto de desenhar e fazer crochê. Alguém sabe o que significa crochê? Para quem sabe, entendeu. Eu sei. Também sei, também faço, querida. Também Não tenho faço, feito. não tenho paciência para fazer essas coisas. Para mim, o que tá me ajudando muito é conversar com meus amigos que
eu sinto muita falta, mas até que tá melhorando bastante, porque no começo da pandemia eu não estava tendo tempo nem de conversar muito com as pessoas, por causa que eu estava tentando me organizar muito Foi tudo e não meio estava tendo atropelado, tempo. né? Sim, mas agora eu tô conseguindo, tá me ajudando muito conversar com meus amigos, minha família também me dando muito apoio e também os professores, porque sempre procuram ajudar a gente. Uhum. Olha só, eu acho interessante aqui a gente ouvir mesmo os colegas e o pessoal do chat esperem para fazer pergunta. Vamos um de cada vez, tá? Não façam perguntas para o colega enquanto alguém estiver respondendo, não. Vamos ouvir quem estiver respondendo e concentrar em quem estiver respondendo aqui, tá bom? Então as meninas estavam respondendo. Olha, o interessante da entrevista, eu volto aí em vocês, viu, Betânia e Letícia, que vocês falaram de um jeito que eu acho interessante comentar. A entrevista, ela é muito interessante pelo seguinte, gente. A gente perceber o que o outro fez de interessante e adotar aquilo. A entrevista, ela não pode ser qualquer que seja, mesmo que você vai entrevistar uma celebridade, um cantor e tal, ou não, ou um político, ou um escritor. Qual o objetivo da entrevista? O que tem de interesse não é fuçar a vida da pessoa. Não pode ser este o objetivo da entrevista, simplesmente ficar fuçando a vida da pessoa. Mas é o quê? O que aquela pessoa ali, que é uma pessoa reconhecida, admirável, o que ela tem que pode ser compartilhado com outras pessoas? Né? O importante é isso. Então, quando vocês me disseram aqui, eu gostaria de entrevistar o Bill Gates, eu gostaria de entrevistar o Trump, eu gostaria de entrevistar, eu não sei, a Frida. O que estas pessoas, que são pessoas que têm uma notoriedade, o que elas têm que podem passar para a gente? Tá? Se não é todo o comportamento, o que dela? Né? Por exemplo, o Maurício de Souza, que está aqui, eu já li outras entrevistas com ele e o que eu acho super interessante, a determinação dele. A determinação, a organização dele. Então já é alguém que poderia trazer isso. Aí o que as meninas falaram, olha coisas interessantes, assim. No início, como a Letícia falou, foi difícil. Foi difícil até pra gente, pros professores, sabe, Lê? Porque foi tudo tão, né, assim, de repente a gente foi de uma hora para outra, a gente não estava acostumado com essas coisas todas. Então, os professores também a gente passou por uma loucura, gente, uma loucura. Desespero total. E aí, com o tempo, a gente vai organizando, e vai sobrando tempo. Sobrando tempo para falar com um amigo, sobrando tempo com a Betânia para fazer crochê também. Já fiz uma bolsa, Betânia, já consegui isso também. No início não conseguia fazer nada, já consegui isso também. Então, a gente vai pegando, assim, o que as pessoas vão fazendo, que vão funcionando. O interessante aqui é isso, tá? Só um pouquinho para ver o que estava colocando aqui. Isso é bom, isso é bom. Então, já vejo assim, e o que funciona para um não funciona para outro, mas tem um detalhe interessante. Às vezes não funciona para mim porque eu não parei para tentar aquilo, né? E aí eu ouço alguém e, poxa, funcionou. Vamos ver das duas aí, Letícia e Betânia. Vocês já escolheram as pessoas que vão fazer? Betânia não. Letícia, você escolheu e já sabe para quem fazer a pergunta e qual a pergunta? Betânia vai pensando aí. Tá sem ideia? Espera. Ah, quando você pensa assim, numa entrevista, o que eu posso ter como um ganho de conhecimento fazendo essa pergunta? Se eu escolher determinada pessoa, o que eu posso ter de ganho de conhecimento? Tá? O que eu posso aprender com
com essa pessoa. Né? Pronto, Lê? Ah, isso é bom. Não, quem quer ser jornalista, essa coisa de observar mesmo, né? O entrevistador, gente, ele tem que ser um grande observador. Porque o que acontece também... e prestar muita atenção, tá? Prestar muita atenção na, na, na resposta. Não é, olha só, não é perguntar por perguntar. É perguntar e prestar atenção na resposta, porque às vezes daquela resposta ali já sai uma pergunta nova. E isso é importante. Chegou uma pergunta aqui no privado para Esther. Isso, exatamente. Ai, meu Deus, sumiu o negócio aqui, gente. Fechei, peraí, fechei. Isso. Então, mas para uma pergunta gerar outra, a gente tem que prestar muita atenção na resposta. E as pessoas têm mania de não prestar atenção no que o outro fala. Né? Fica ali, não está prestando atenção, não está atento. Aí o bom jornalista é aquele que eu estou prestando atenção e um detalhezinho que às vezes para o entrevistador ele falou aquilo de maneira muito banal, assim, desapercebida, mas é aquilo ali que vai dar o gancho para ele fazer uma pergunta nova. Então tem que ter um poder de concentração grande, raciocínio, de rapidamente pensar, né, numa pergunta. Para qualquer pessoa, Letícia? Para quem? Eu vou fazer a pergunta da Letícia e quem quiser responde. A Letícia perguntou se vocês estão conseguindo se organizar. Organizar como antes. Sim e não. Em que sentido, Bernardo? Não. Não. Gente, a maioria dizendo não. Vamos acertar isso. Não muito. Ó, nossa entrevista já mostrando o que a gente precisa trabalhar na vida. Tá difícil, né? Sabe o que é importante? Depende. Olha só, vai acontecer com todo mundo o seguinte. Acho que melhorou um pouquinho do que nos primeiros dias, né? Os primeiros dias foram enlouquecedores, né? Para todo mundo. Primeiro porque, assim, a incerteza, né? Não saber exatamente o que estava acontecendo, não saber quanto tempo duraria isso e tal, o cansaço, sim, é complicado. Alguns dias são mais difíceis do que outros? Sim. Quando a gente está lá na escola é assim também, tem dia que eu estou mais animado, tem dia que não, normal. Aí o que é importante? Umas coisas que vocês precisam assimilar para poder tentar essa organização. Primeiro, saber que, por mais que isso dure muito tempo, não vai durar eternamente. Não vai durar eternamente. Então, quando você sair desse isolamento, quando você sair dessas aulas online e voltar para o mundo, você precisa estar preparado. Você precisa estar mentalmente preparado, intelectualmente, assim, o seu conteúdo preparado. Vocês precisam estar preparados. E outra coisa que é muito importante, a organização no estudo, além de preparar você para o depois, ajuda muito na ansiedade, gente. Jogando esquece. Então, mas olha só,
Até as pessoas que falam aí, não, você tem que ter muita força de vontade. Tem que ter, gente. Tem que ter. Tem que ter compromisso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Principalmente para quem fala que tem ansiedade e quem está se sentindo muito ansioso. Sabe que uma das coisas que mais ajudam no controle da ansiedade é você ter uma rotina. Rotina é uma das coisas que mais ajudam no processo de ansiedade, contra a ansiedade. Então, o que você faz? Monta um horáriozinho, monta um horário de estudo, tá? E se esforce mesmo. Porque olha só, não pense que você vai ficar lá deitado na sua cama e a vontade de fazer as coisas vai chegar. Ela não vai chegar. Você tem que ir atrás. Como eu desperto isso? Eu começo a fazer sem ter vontade. Eu começo a fazer sem ter vontade. Eu tomo essa atitude. E aí as coisas vão se desenrolando. É muito importante. Então é importante que você, num papel, num bloquinho no computador, o que você faz melhor? Você faz aquele horáriozinho ali de estudo, tá? Coloca tudo que tem que fazer, exatamente, certinho. Coloca tudo que você precisa fazer e encaixa, assim, em alguns momentos de lazer. Aí, nesse momento de lazer, vai fazer o que você gosta. Vai jogar, vai pro Instagram, vai fazer crochê, vai fazer o que você gosta. É importante também você fazer o que você gosta, mas se esforce para cumprir. Comece a fazer mesmo sem ter vontade. Tá? E divida seus objetivos, assim, faça a organização da semana. Num dia, avalie, ó, amanhã eu vou ter tudo isso para fazer, revisa o seu horário. Gente, sério, de verdade, isso vai ajudar vocês muito, 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 muito. Então, Paulinha, assim, se a gente for esperar, a vontade não vem mesmo não, gente. Se a gente for por nossa vontade, a gente vai ficar o quê? Deitado na cama, assistindo Netflix, comendo, claro, claro, né? Mas, então o que a gente vai fazer? Vai fazer mesmo sem a vontade, certo? Certinho. Então, olha só. Repararam, fui dando corte, vocês repararam como de um assunto nosso puxou para outro, puxou para outro, puxou para outro, puxou para outro. Isso é entrevista. Então, essa entrevista que é controlada, o entrevistador ele precisa ter a consciência de que ele vai dando corda para o entrevistado, mas em determinado momento ele vai ter que puxar essa corda, tá? Vai ter que puxar. Então, é por isso que é controlada. Ele vai determinando as coisas que vão sendo ditas ou não. O caminho que ele quer. Uma pergunta puxa outra pergunta, puxa outra, mas aí para e volta, porque senão vai perder o foco da entrevista. Então, perde o foco da entrevista. Esse é o primeiro ponto, a entrevista controlada. Segundo ponto de hoje, existem entrevistas com objetivos completamente diferentes. Existem as entrevistas coletivas. A gente vê muita entrevista coletiva no esporte. Os técnicos de futebol aí, a entrevista coletiva. A gente vê isso com uma certa frequência aqui. Víamos, né? Antes da pandemia. Existem aquelas entrevistas que são super esperadas, né? A coisa fechada, escondida, assim, a pessoa marca e vai dar entrevista. Não existem entrevistas com objetivos completamente diferentes. Meninos, disse que não ia colocar atividade. Segunda-feira eu passo a atividade para vocês, certo? Envia quem está atrasadinho lá, envia o que está atrasado. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Juízo, organização. Fiquem bem. Precisa não, Esther. Precisa não, tá bom?
Fiquem bem, cuidem da saúde física e mental. Beijos, até semana que vem. Não tem não, essa semana não tem dever. Beijinhos, fiquem bem. Saudades também. Tchau, tchau, gente.